criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, gente, mais uma vez aqui juntos, e hoje a nossa leitura continua aqui, no nosso livro de Juízes, o capítulo 4, 5 e 6, e Lucas 2, do verso 1 ao 24. Então vamos lá, gente, vamos continuar aqui nossa leitura e vamos fortalecendo a nossa fé. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel. Olha aqui, para quando as pessoas falarem para você: a mulher não tem lugar no púlpito, mulher não pode ter cargo na igreja. Mostra isso aqui, Juízes capítulo 4. Ela não só era uma profetisa respeitada, como ela liderava Israel naquela época. Ela se sentava, e era lei, hein? Não era graça, não. Aqui era onde a mulher aqui não era lá respeitada, tal, não tinha ganho espaço. Aqui Deus já concedia a honra. Então não tem esse negócio que mulher não pode ser isso, não pode ser aquilo, não tem cargo na igreja, Isso é machismo humano. Verso 5: ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Olha que coisa séria. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali, Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Dependendo dela, hein? Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu medo de agir, a honra não será sua. Honra precede honra, medo precede desonra, viu, gente? Porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber, que havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes, quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus homens e seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o seu dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Herotes e Agoim.
Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e lá cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber, e tomou a cobri-lo. Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se a mulher passar a perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e com um martelo aproximou-se silenciosamente, e quando ele, exausto, dormia um sono profundo, cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, quer dizer, varou a cabeça dele, né? E ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto, com a estaca atravessada na têmpora. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, o rei cananeu, até que eles os destruíssem. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico, é o cântico de Débora, né? Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo apresenta, louve ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram a sua água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus de Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel, quando escolheram novos deuses. A guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração estava com os comandantes de Israel, com os voluntários. Dentre o povo, louvem ao Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que vós, dos que destruem a água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor e os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, desperte, Débora, e rompa em cântico. Levante-se, Baraque, leve preso os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale nas divisões de Ruben. Houve muita inquietação, porque vocês permaneceram entre as fogueiras, a ouvir o balido dos rebanhos. Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. Edã, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a sua vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido. Mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram, as estrelas desde as suas órbitas lutaram com Sísera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte, os cascos dos cavalos
fazem tremer o chão, galopando. Galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoe Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoe o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmagou-lhe sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu ali, ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu onde caiu, ali ficou morto. Pela janela olhava a mãe de Sísera atrás da grade. Ela exclamava: por que o seu carro e demora tanto? Por que custa chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias de suas demandas respondiam, de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Sísera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Assim pereçam todos os seus inimigos, o Senhor, mas os que amam seja como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Você vê que o cântico dela foi apenas um testemunho, um resumo de tudo que aconteceu. Não houve exaltação de pessoas, de nada, a não ser do Senhor e um testemunho real do que aquilo que aconteceu. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Você vê que assim, era difícil, né? Eles viviam na fé enquanto estavam no problema. Recebiam a bênção, desviavam. Hoje não é muito diferente não, tá, gente? Você vê muita gente dentro da igreja na luta ali, buscando ajuda. Quando recebe uma bênção, agora vai aproveitar a bênção e esquece da gratidão. O problema já é antigo. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Quer dizer, eles plantavam, trabalhavam, mas na hora de colher, eles eram roubados, né? Eles subiam trazendo os seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Gafanhoto aqui simboliza o quê? Um demônio, né? Eram como demônios que vinham roubar, o devorador. Era impossível contar os homens, você vê, e os camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Isso quer dizer, hoje não é muito diferente. Muitas das vezes as pessoas não entendem. Ela tem tudo para dar certo, faz tudo certinho, mas ela não consegue ver o resultado, porque existe ali um devorador, porque ela não está fazendo, às vezes, o que agrada ao Senhor. Não é que ela tem pecado, né? Mas ela não está agindo dentro dos limites da palavra. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Aí eles fizeram um concerto, né? Foram lá e prometeram, fizeram promessa, aquela coisa toda. Quando os israelitas aclamaram ao Senhor por causa de Midian, eles lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore outros deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o que eles estavam passando não era por causa do diabo ou dos inimigos, é por não dar ouvidos a Deus. Então às vezes nós ficamos assim: o Satanás se levantou, isso aconteceu, o demônio, o fulano, o cicrano, já está usando isso, usando aquilo. Não, às vezes só falta parar para dar ouvidos o que a palavra diz, e o resto tudo vai se ajustar. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertence a Biesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem os está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, ou minha família, é a menor, é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. O que acontece aqui? Em todo aquele povo, Deus viu em Gideão, como no caso de Noé, como no caso de tantos, vamos dizer assim, a única pessoa que Deus podia contar foi o menininho Moisés, né? Então, não importa o nosso tamanho, nossa capacidade, porque nós não lutamos na nossa força, mas na força de Deus. Verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com seu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Olha o temor de Gideão, né, gente? Por isso que Deus se manifestou a ele. Apesar dele estar num povo corrompido, ele não se corrompeu. Apesar dele estar vivendo, você vê que ele estava com estratégia no meio do povo para poder vencer o inimigo. O Senhor respondeu, esperarei até que você volte. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu sob a sua grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre uma rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe disse este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra nos Abierritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo boi, ou segundo novilho, do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace-o no altar de Baal. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor ordenava. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Quer dizer, estratégia, né? Muitas das vezes, para cumprir a palavra do Senhor, nós vamos ter que ter estratégia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu redor, ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo. Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram ao seu exército, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou as midianitas para segui-lo. Enviou mensageiros a todos
todo o Manassés, chamando-os às armas, e também a Zé, a Zebulon, Naphtali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Se colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que libertará Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo e no dia seguinte torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não me acenda tua ira contra mim. Deixe-me fazer com mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã está seca. O chão estava todo coberto de orvalho. Que coisa linda, né, gente? Pessoal, você vê assim, Gideão com temor de fazer realmente o que agradava a Deus e para cumprir a sua palavra. Hoje, muitos nem estão aí e outros, às vezes, fazem do seu jeito. Aqui ele estava buscando certeza para fazer a coisa certa, né? E infelizmente hoje mudou tudo. Cada um quer fazer do seu jeito. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 26. Vamos lá, gente. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, a paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando o anjo os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe foi dito e a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto, ouvido, como lhes fora dito. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele mesmo nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que fiz a lei do Senhor, 2 rolinhas com 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aqui nós vemos aqui o cumprimento de uma promessa, como a palavra do Senhor. Nenhuma delas vai cair sem que nós venhamos prová-la. Se existe uma promessa, ela se cumprirá. Então, queridos, confie na promessa do Senhor, porque aquele que confia, prova dessa promessa. Deus abençoe.